Bom dia, agradeço o convite da comissão organizadora para realizar essa apresentação. Meu nome é Leandro Carvalho, sou médico intensivista e anestesiologista de Belo Horizonte, Minas Gerais, diretor científico da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva e membro das forças-tarefas do FCCS Surgical, FCCS Crisis Management e do FCCS Obstetrics da SCCM. Eu sou atual coordenador dos cursos FCCS, PFCCS e FCCS Obstétrico da SOMIT. Apresento aqui meus conflitos de interesse relacionados aí à realização de cursos com patrocínios, mas nenhum desses conflitos me impede a realização dessa apresentação. O tema que me foi proposto falar nessa mesa de desafios da analgosedação é sobre a sedação ou analgosedação na paciente gestante. Sabemos que na maior parte das unidades de terapia intensiva no Brasil e no mundo, a paciente grávida não é uma ocorrência muito frequente, a não ser em unidades especializadas. Nos Estados Unidos e nações semelhantes, uma a cada 10 pacientes obstétricas a cada 1.000 partos são admitidos na UTI, sendo que 63% a 92% das admissões ocorrem no pós-parto. A maioria dessas pacientes admitidas nas UTIs não requer grandes intervenções, mas um monitoramento mais intensivo. Uma estatística do Reino Unido mostra que o tempo médio de internação é de 2 dias para mulheres admitidas no pré-parto e 1,1 dias para as admitidas no pós-parto. E a taxa de mortalidade materna após a admissão na UTI ela é pequena em países de alta renda, 3,3%, mas pode ser significativamente maior em países de baixa renda, chegando até 14%. A paciente grávida na UTI vai ser sempre um desafio para o profissional intensivista, principalmente aquele que não tem muito hábito de conduzir esses pacientes, não só em relação ao reconhecimento das alterações fisiológicas da gravidez, como das particularidades da paciente grávida em relação ao seu tratamento. Dentre as causas de admissão na UTI na gravidez ou pós-parto, as mais comuns estão relacionadas a complicações relacionadas à gestação, como distúrbios hipertensivos e hemorragia obstétrica, mas também podemos ter sepse, trauma, doenças respiratórias, distúrbios cardiovasculares, cetoacidose diabética, distúrbios gastrointestinais variados, overdose ou envenenamento e distúrbios neurológicos. Devemos utilizar nas unidades que atendem pacientes grávidas alertas precoces relacionados à gravidez, ao critério de alerta precoce materno, como esse da National Partnership for Maternal Safety, que inclui aí uma PA sistólica menor que 90, menor que 160, PA diastólica menor que 100, frequência cardíaca menor que 50, menor que 120, frequência respiratória menor que 10 ou maior que 30, saturação de oxigênio inferior a 95% em ar ambiente, oligúria, agitação, confusão ou falta de resposta da mãe, e a paciente com pré-eclâmpsia com sinais de iminência de eclâmpsia, como dor de cabeça não remitente ou complicações como falta de ar. Vemos, então, que esses critérios estão relacionados com particularidades da grávida e com critérios fisiológicos relacionados com a gravidez. Quais seriam as situações de uso de sedativos e analgésicos durante a gravidez? Teremos aqui anestesia para procedimentos não obstétricos, como abdômen agudo, traumatismo e outros. Anestesias para procedimentos relacionados à gravidez, cerclagem uterina, biópsias e medicina fetal. A cesariana de emergência sob anestesia geral, uma situação particular do final da gravidez, em que há necessidade de anestesia geral. E aquilo que a gente vai destacar nessa apresentação, a necessidade de intubação e ventilação mecânica. São poucos os trabalhos e as diretrizes relacionadas com a sedação da paciente grávida nessa última condição, necessidade de intubação e ventilação mecânica por motivos outros que não intervenções cirúrgicas. Mas a gente vai mostrar aqui como que a gente pode aprender o que fazer com relação à sedação da paciente baseado nessas outras situações em que pode ser necessário o uso de sedativo. É importante compreender mudanças fisiológicas da gravidez, o efeito de medicamentos na mãe, sabendo que a fisiologia materna muda rapidamente, isso relacionado com o efeito hormonal, com produção de progesterona pela placenta, com aumento de demandas metabólicas e também com efeitos mecânicos do útero dilatado a partir do segundo trimestre da gestação.
Dentre as alterações fisiológicas da gravidez, nós teremos várias alterações cardiovasculares, como aumento do volume plasmático, anemia gestacional, um débito cardíaco aumentado em até 40%, a frequência cardíaca basal, que sobe 15 a 20 batimentos por minuto, aumento de fatores de coagulação predispondo à trombose, alterações do ECG, e diminuição da pressão arterial, do retorno venoso, da pressão colóide oncótica e da pressão de capilar pulmonar. Alterações respiratórias relacionadas ao aumento da frequência respiratória e do volume corrente, então com ganho de volume minuto, aumento do consumo de oxigênio em 20%, um ângulo laríngeo mais acentuado, que dificulta a intubação, da mesma forma edema faríngeo e edema nasal, uma redução da capacidade residual funcional em até 25%, e devido a esse aumento do volume minuto, uma queda do PCO2 arterial com uma alcalose respiratória, que para paciente grávida pode ser considerado como fisiológica. Além das alterações cardiopulmonares, alterações gastrointestinais, que podem predispor a paciente a um estômago cheio e a possibilidade de aspiração durante manobra de intubação, alterações uteroplacentárias, levando a repercussões tanto cardiovasculares quanto respiratórias, as mamas diminuindo a complacência da parede torácica, podendo inclusive dificultar também a intubação, e alterações renais, como dilatação ureteral, diminuição do esvaziamento da bexiga e, ao mesmo tempo, um aumento da taxa de filtração glomerular com uma queda da creatinina. Aqui uma outra apresentação sobre alterações fisiológicas da gravidez, que a gente pode destacar algumas, a redução da resistência vascular sistêmica, da resistência vascular pulmonar, com redução da pressão de artéria pulmonar, compressão aortocava e aumento do volume minuto. Isso pode levar a consequências relacionadas com sedação e anestesia, como hipotensão sobre a anestesia geral ou regional, síndrome hipotensiva supina, necessitando do deslocamento manual do útero ou do decúbito lateral esquerdo, e uma indução por anestésios inalatórios mais rápido pelo aumento do volume minuto. Uma sensibilidade aumentada a opioides e sedativos, e uma redução da albumina e da pressão colóide osmótica, que pode levar a uma redução da ligação proteica de vários medicamentos, dentre eles os sedativos. A heterogeneidade dos medicamentos não deve ser ignorada, mas a manutenção da perfusão uteroplacentária vai ser o nosso principal desafio ao fazer a sedação da paciente grávida. Sabemos que a hipoxemia pode causar vasoconstrição, redução da perfusão uteroplacentária, hipoxemia fetal e acidose, podendo levar à morte fetal. A hipercapnia materna também é prejudicial ao feto, que causa acidose respiratória fetal, vasoconstrição uterina e redução do fluxo sanguíneo uterino. Hipocapnia também leva a vasoconstrição uterina, alteração da curva de dissociação da oximoglobina para a esquerda e redução da liberação de oxigênio para o feto. A hipotensão materna de qualquer natureza deve ser tratada imediatamente e a hipertenia uterina está associada ao aumento da resistência vascular uterina e diminuição do fluxo sanguíneo uterino. Nessas afirmações, então, a gente vê que tanto hipoxemia quanto hipercapnia, hipotensão e hipertonia uterina devem ser evitadas, pois levam repercussões tanto para a mãe quanto para o feto. Sobre a avaliação da paciente grávida que vai ser submetida a algum procedimento sobre sedação ou anestesia, a tranquilização verbal é preferida para a medicação farmacológica, a avaliação pré-operatória padrão deve ser realizada, com cuidado principalmente em relação às vias aéreas, anotar e observar a idade gestacional, a possibilidade de aborto espontâneo e parto prematuro, que devem ser discutidos com a paciente e familiares. A mãe deve ser informada sobre baixos riscos de teratogenicidade relacionados aos anestésicos atuais, e envolver a equipe obstétrica, com pediatra, se o trabalho de parto prematuro for previsto, e profilaxia de gastrite, recomendada após 14 semanas de gestação, profilaxia de trombose venosa profunda também deve ser considerada. Quando a gente realiza intervenções durante a gestação, sejam elas intervenções cirúrgicas ou intervenções clínicas com necessidade de sedação, o momento certo é crítico para o resultado fetal e a decisão sobre o procedimento deve ser tomada por equipe multidisciplinar. Foi relatada uma taxa geral de aborto de 5,8% a 10,5% durante o primeiro trimestre. Durante as primeiras 2 semanas de gestação, pode acontecer do feto ser mantido ou preservado intacto. Durante o período de organogênese, entre a 3ª e a 8ª semanas, a exposição a teratógenos pode causar anormalidades estruturais e, após esse período, alterações funcionais ou retardo do crescimento fetal.
Já nos estágios mais avançados da gravidez, nós vamos ter dificuldade em manobras em torno do útero gravídico durante a realização da cirurgia, no manejo das vias aéreas, e quanto mais avançada a gravidez, maior a chance de irritabilidade uterina e parto prematuro. Nenhum anestésico foi considerado como influenciando esse risco. É mais provável que o risco esteja relacionado com o processo das doenças e manipulação direta do útero durante a cirurgia. Algumas condições inflamatórias do abdômen inferior e pélvico, como apendicite e peritonites, estão associadas a um risco maior de parto prematuro. Caso haja necessidade de uma cirurgia semi-eletiva, o momento mais adequado, o momento propício é o segundo trimestre. A cirurgia eletiva deve ser adiada até 6 semanas após o parto. E uma cirurgia urgente, obviamente, não deve ser adiada, porque existem complicações secundárias para a mãe e para o feto. Quanto à técnica anestésica, quando possível, a realização da anestesia regional é preferível, mantendo a permeabilidade das vias aéreas, minimizando a exposição fetal e com boa analgesia pós-operatória. Mas faltam evidências que demonstram segurança superior e a anestesia geral é frequentemente necessária. Na monitorização da paciente, monitoramento padrão, cardiotocografia após as 24 semanas de gestação e observação contínua do traçado da cardiotocografia por um obstetra para verificar se há necessidade do parto imediato. Antes de 24 semanas, a confirmação do bem-estar fetal vai ser realizada apenas no período pós-operatório. E a perda da variabilidade da frequência cardíaca fetal está relacionada com a administração de medicamentos e não necessariamente com o sofrimento fetal. Na indução da paciente da anestesia e no processo de intubação, evitar a compressão ortocava a partir de 20 semanas, com posição lateral quando possível ou deslocamento uterino manual. Elevação da cabeceira melhora a capacidade residual funcional e também reduz a chance de refluxo gastroesofágico. E o manejo das vias aéreas, ventilação com máscara, laringoscopia e intubação podem ser desafiadores pelo ganho de peso, engordamento mamário e aumento da vascularização predispondo ao sangramento. Tubos traqueais menores podem ser necessários, equipamento para intubação difícil deve estar disponível e é recomendável a pré-oxigenação com máscara para evitar a hipóxia durante o processo de intubação. Lembrando que a paciente grávida sempre é considerada como de estômago cheio, tem maior risco de regurgitação e aspiração durante a intubação e também no despertar. Uma vez que as vias aéreas estejam protegidas, a ventilação deve ser mantida com o objetivo de uma PaCO2 na faixa normal para gravidez, que é de 28 a 32 milímetros de Hg. Essa grávida pode estar com um aumento da sensibilidade a anestésicos voláteis, os valores da concentração alveolar mínima são ligeiramente reduzidos, e a concentração alveolar mínima de 1,5 dos anestésicos inalatórios pode levar a dilatamento das artérias uterinas, aumento do fluxo sanguíneo uterino, mas em concentrações mais altas vai haver redução da pressão arterial e do débito cardíaco. O óxido nitroso é um dos poucos medicamentos anestésicos que é evitado, principalmente durante o primeiro trimestre da gestação. A anestesia leve e dor devem ser evitadas para evitar a liberação de catecolaminas maternas, redução da pressão uteroplacentária, e, quando possível, a extubação ela deve ser feita com a paciente totalmente acordada e, preferencialmente, em decúbito lateral. Se considera que quase todos os agentes anestésicos podem ter algum potencial adaptogênico, mas ela também pode ser causada por infecção, pirexia, hipóxia, acidose, radiação ou por processos patológicos. Essa teratogenicidade depende da predisposição genética, da dose de administração e do tempo de duração de exposição. E a maior parte do nosso conhecimento é baseado em estudos com animais. Como comentado, o óxido nitroso pode ser um dos poucos anestésicos com comprovadamente um efeito teratogênico, mas isso em estudos com animais. Estudos retrospectivos mostraram também uma relação do diazepam com defeitos na fenda palatina da criança, não relacionado apenas com uma dose única de benzodiazepínico, mas com o uso mais frequente. E algumas drogas que aumentam o tônus uterino devem ser evitadas, incluindo a ketamina e anestésicos locais intravenosos. Simpáticos miméticos podem aumentar a resistência vascular uterina. Todos os agentes de indução, como opioides, agentes bloqueadores musculares e anestésicos voláteis, podem ser usados na gravidez. O tiopental em indução de sequência rápida é um agente que pode ser utilizado, e o propofol também é uma alternativa, principalmente no início da gravidez. Mas cuidado com o efeito hemodinâmico do uso do propofol.
Agentes bloqueadores neuromusculares atravessam a placenta em pequenas quantidades. A concentração de colinesterase plasmática pode estar reduzida na gravidez, mas a recuperação da succinilcolina geralmente não é prolongada. E a intensidade das fasciculações da dor muscular após a succinilcolina é geralmente menor. O rocurônio tem sido defendido como alternativa de agente bloqueador neuromuscular, principalmente porque tem um reversor próprio, que é o Sogamadex. Em relação à despluralização, a atropina pode ser preferida ao glicopyrrolato para antagonizar os efeitos da neostigmina, e a neostigmina pode atravessar a placenta e levar à bradicardia fetal. Opioides são solúveis, lipídios, atravessam a placenta. A exposição breve pode ser segura, mas a longo prazo causa sintomas de abstinência quando o feto nascer, podendo levar também à bradicardia fetal. E anti-inflamatórios não esteroidais no início da gravidez estão relacionados com perda fetal e no terceiro trimestre com o fechamento prematuro do canal arterial. Aqui destacando, então, anestésicos inalatórios, agentes voláteis têm uma redução da concentração alveolar mínima, podem reduzir o tônus uterino e levar à hipotensão, e o óxido nitroso pode inibir a DNA sintetase e deve ser evitado no terceiro trimestre. Succinilcolina está relacionado com a possibilidade de uma ação prolongada pela redução da colinesterase plasmática, e os agentes despolarizantes neuromusculares não cruzam habitualmente a placenta. Anestésicos locais têm uma ligação proteica reduzida, aumento da toxicidade durante a gravidez, e opioides podem estar relacionados com uma sensibilidade materna aumentada, com a síndrome de abstinência fetal e restrição do crescimento intrauterino. Dexmedetomidina pode ser uma alternativa, uma droga receptor alfa-2 adrenérgico, com efeitos sedativos, ansiolíticos, simpático-líticos, com estabilidade cardiovascular. Uso descrito para analgesia de parto, se a analgesia regional for contraindicada, e no trabalho de parto, se o alívio da dor não for satisfatório. É uma droga que pode ser utilizada também para a sedação das pacientes grávidas na terapia intensiva. Remifentanil também tem sido utilizado para analgesia de parto, é metabolizado também por esterases, uma pequena transferência útero-placentária. Deve-se evitar o uso da dexmedetomidina na presença de bradiarritmias, disfunção ventricular esquerda ou biventricular grave e estados hipovolêmicos. O uso de sedativos e analgésicos pode ser necessário, então, em parturientes em ventilação mecânica. A maior parte dos sedativos usados na UTI atravessa a placenta em variados graus, dependendo do agente, da dose, da duração do uso e de disfunções orgânicas associadas. O risco e benefício devem ser sempre avaliados antes do uso. A equipe de pediatria deve ser informada sobre os sedativos utilizados para que o preparo oportuno para possíveis complicações fetais possa ser realizado. Aqui uma outra tabela que mostra drogas que podem ser utilizadas para sedação obstétrica e os efeitos adversos de opioides levando a depressão respiratória, síndrome de retirada na criança, benzodiazepínicos levando a síndrome da criança flácida e também a sintomas de abstinência, propofol levando a hipotensão, e a dexmedetomidina pode levar a aumento da contração do miométrico. Ventilação mecânica é ocasionalmente necessária na gravidez, e enquanto estão expostas ao ventilador, a paciente pode precisar de sedação analgesia para reduzir estímulos estressantes e dolorosos. Fornecer sedação e analgesia adequada aos pacientes facilita o cuidado de enfermagem, diminui a incidência de cipronia, diminui o consumo de oxigênio em indivíduos gravemente enfermos. Mas o uso excessivo de tais agentes está relacionado com resultados indesejáveis. As diretrizes recentes recomendam níveis de sedação na UTI mais leve, utilizando estratégias de interrupção diária de sedação ou sedação baseada em metas, utilizando-se a monitorização da sedação com escalas, como a escala de sedação de Richmond. A prática, então, de interrupção diária de sedativos está relacionada com a possibilidade de melhores resultados com uma tentativa de respiração espontânea, incluindo aí menores dias também em ventilação mecânica e estadias mais curtas na UTI. Em raras situações, a sedação profunda é desejável, como na hipertensão intracraniana, em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, e não há razão para acreditar que essas recomendações não se apliquem também à paciente grávida e, como tal, devem ser seguidas quando indicadas. Mais uma
tabela mostrando aí a possibilidade de uso de medicamentos sedativos durante a gravidez: morfina, fentanil, hidromorfona, remfentanil, lorazepam, midazolam, propofol, dexmedetomidina e os agentes polarizantes becurona e cisatracur. Agradeço mais uma vez o convite para essa apresentação e deixo aqui meus contatos disponíveis para solução de dúvidas ou para questionamentos. Obrigado.